aí, aqui é Gi Carvalho. Bem-vindos ao canal Trajetória Trader. Eu ainda sigo com a voz bem ruim. Tô falando meio baixo e devagar para conseguir fazer o vídeo de hoje. Espero me recuperar nesse feriado. Hoje, véspera de feriado, um dia bem chato, com a liquidez bem reduzida. Eu não fiz nada praticamente, como vocês podem ver. Eu fiz uma única operação, uma operação bem curtinha. Hoje um dia de fato bem chato, bem lateral. Eu só fiquei acompanhando o gráfico de verdade para dar suporte para os meus alunos, para quem tivesse algum tipo de dúvida, eu acompanhar o que aconteceu no mercado. Mas de verdade hoje eu não fiz nada, não quis operar, porque, nossa, olhando agora até parece que foi um dia bom. Mas foi muito tempo cada movimento. Nossa, tiveram boxes que demoraram mais de 1 hora para fazer um movimento inteiro. Então foi um dia bem chato mesmo. Então, começando com a análise do primeiro cruzamento do dia. O primeiro cruzamento foi o de alta. Algumas pessoas até me questionaram essa venda que não foi um cruzamento. Então, o primeiro cruzamento do dia foi essa alta. Eu não quis entrar nessa operação porque eu tinha a média de 200 e tinha um pivô bem no meu caminho. Então eu não entrei, mas ele passou que nem deu atenção, foi que foi embora. Mas aí eu não fiz esse trade, eu fiquei de fora. Aí quando ele fez o cruzamento na venda, o estocástico estava me dando condição, então eu entrei já colocando o meu alvo um pouco antes do pivô e foi esse o único trade que eu fiz hoje. Ele até deu possibilidade de novas entradas, mas eu preferi não entrar, não correr risco. Foi um dia bem chatinho, que ficou trabalhando aqui perto dos pivôs e da VWAP média de 200. Podem ver, ó, uma linha. Tá aqui paradinho, foi o dia inteiro assim. Para quem gosta, tem uma coisa que eu converso com os meus mentorados é o seguinte. Eu passo toda a instrução da forma correta, mas cada um sabe do risco que aceita correr. Então, eu ensino o que é correto, a forma mais correta. E cada um decide como prefere fazer. Então, muitas vezes, igual esse cruzamento de alta, tinha o pivô, tinha VWAP, tinha tudo no caminho. Eu prefiro não entrar, mas eu tenho alunos que entram, porque eles falam, eu não me incomodo de correr esse risco. Então, ele entra sabendo que ele corre um risco de ser estopado, mas como está dentro do gerenciamento dele, e como aqueles que já fazem algum tempo sabem que a assertividade é muito alta, ele sabe que mesmo que ele entre aqui, de repente tem um stop, ele vai ter uma outra oportunidade de reverter isso. Então eu tenho alunos que falam, eu entro mesmo assim, mesmo que tenha um pivô, o máximo que eu faço é andou 100 pontos, eu coloco na entrada, para no pior das hipóteses me tirar no 0 a 0 e não me estopar. Então isso é muito relativo, muito pessoal. Eu já cansei de falar para vocês, eu evito, mas isso nas minhas primeiras entradas. Eu já estou com um saldo de pontos no dia, eu também acabo aceitando um risco maior, porque eu também sei que a maioria dos cruzamentos dão certo. Só um momento de lateralização que normalmente não anda. Se você pegar mesmo com os indicadores travando, 150, 200 pontos ele paga. Então, quem opera com capital pequeno, o valor financeiro de 100 pontos é muito baixo. Poxa, é R$20. Só que eu tenho alunos, por exemplo, que operam com 30, com 50 contratos. Então, é a meta diária a meta diária não. É a meta de ganho do sonho de muitas pessoas é conseguir aquilo num mês. Imagina num dia. Então, é muito relativa essa questão. Então, por isso que eu falo, o risco aumenta. Mas, igual, eu penso assim, para quem opera com um contratinho só, vale o risco para ganhar só os 100 pontos com um contrato? Eu acho que de repente é um pouco mais arriscado, porque o ideal é quem tem um capital reduzido, é as operações maiores, é tentar estender mais as operações. Então, essa análise também é interessante. Esse cruzamento aqui, ele andou, vamos ver,
150 pontos, ele estava justinho aqui no pivô, muito próximo, então bem mais arriscado, só que quem entrou, em momento nenhum foi ameaçado de stop, ó, em momento nenhum, ele só foi para cima. Então, para quem quer buscar só 100 pontinhos, nesse caso aqui, ok, entrou e deu essa possibilidade. Aí esse cruzamento de queda, ele já é mais interessante, porque ele estava abaixo do pivô, abaixo de VWAP. Só que o estocástico estava no meio do caminho. Então também é o que eu falo, é um trade para ser mais curto. Difícil, ele não estava na linha de 50. Deixa eu até colocar, fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar a linha de 50 aqui também. Vou colocar ela amarelinha. Porque aí, quando for no 50, você consegue enxergar melhor. Então, aqui, deu esse cruzamento de queda. O estocástico estava um pouquinho acima das 50. Então, para quem entrou, conseguiu pegar 200 pontos, ok? Então, para entrar numa operação com estocástico em meio de caminho, se você aceita correr esse risco, entra com um alvo determinado. É difícil você entrar nessa operação achando que ela vai cair muito, porque já está no meio do caminho. Daqui até aqui ele tem pouco percurso para correr, então a chance é que ande menos. Então, já que você quer entrar, entra, busca um alvo determinado, andou 100 pontos, se quiser se sentir mais confortável, proteger, igual no caso desse, se tivesse protegido com 100 pontos, quando andou 100 pontos, vamos ver. Ele não ameaçou a proteção? Não, andou 100 pontos, e aí depois entrou aqui e tirou. Não, então esse teria saído com 100 pontos. Então, ou anda, protege 100 pontos, ou já coloca um alvo de 150, 200 e consegue fazer alguma operação, mais ou menos. Aí tivemos esse cruzamento de alta, a mesma situação do outro, VWAP, média, pivô, tudo no caminho. Estocástico dando condição, só que muito próximo do pivô. Esse aqui, uma distância de 180 pontos do pivô, da VWAP 90 pontos. Então, esse aqui já foi um trade que chegou a voltar bem pouquinho, voltou 40, 50 pontos no máximo e depois andou. Então, aqui esse cruzamento aqui, ele confirmou, mas teria dado stop. Esse de alta andou um pouquinho, mas percebam, ele passou o dia trabalhando aqui no pivô e com a VWAP e a média grudada nele. Um dia totalmente lateral, sem tendência nenhuma. Amanhã é feriado, amanhã é payroll, mas nós vamos estar fechados aqui, então isso tem relação também por conta de posição. Mas o principal é por ser feriado. Isso é normal acontecer essa liquidez tão mais reduzida. O índice mexeu bem pouco hoje. Vamos ver aqui. Ó, então, entre máxima e mínima, ele andou 1.200 pontos. Imagina, o índice andar 1.200 pontos. Nunca. Ele se movimenta muito mais. Então, hoje foi um dia bem parado, bem mortinho. Quem conseguiu fazer os trades, porque entraram independente dos indicadores poderem atrapalhar ou não, conseguiu fazer uma pontuação boa, porque essa alta foi uma alta expressiva, essa queda também foi uma queda muito boa. Essa segunda queda aqui, quem não protegeu, porque ele voltou bastante, também foi uma queda boa, quer dizer, dava para ter pego aí uns belos pontinhos. Eu fiz uma operaçãozinha só para dizer que não fiz nada. Não operei dólar hoje, porque pior ainda, né? Porque amanhã tem payroll. Então, hoje foi um diazinho bem morno, bem morto. Mas que o importante é quem operou ter operado com disciplina, respeitando o gerenciamento, para não fazer bobeira no meio do caminho. Eu espero que com o vídeo que eu subi da explicação do operacional, vocês estejam conseguindo entender a dinâmica. Deixa eu aproveitar, me perguntaram do livro visual. Eu coloco só para... eu ontem, durante a mentoria, eu sem querer acabei tirando a minha configuração, tenho que colocar de novo. Mas aqui
eu só olho para ver esses lotes. Aqui é igual o Superdom, esses lotes são a intenção da ordem, né? Não tá pregoada de verdade, não tá executada. Então isso aqui pode ser lote fake, mas eu bato o olho e sei que aqui eu tenho um lote grande, aqui eu tenho um lote grande. Então quando meu preço, minha entrada, minha movimentação tá perto desses pontos, eu sei que aqui pode segurar, mas é só uma leitura adicional, mas de verdade não tem muito impacto, porque muitas vezes a hora que tá chegando perto aqui tudo some. Então é só porque tinha me perguntado como que é, então ele aparece assim, e aí a gente consegue colocar aqui a quantidade, para tipo dar destaque. Eu quero que me mostre acima de 500 lotes ou 1000 lotes de uma outra cor. Aí ele aparece aqui em outra cor, eu tenho que configurar de novo, porque eu ontem tirei sem querer e acabei não colocando de volta. Mas então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Espero que vocês tenham um bom feriado, que descansem ou estudem. Quem gosta de estudar, tem muita gente que gosta de estudar no final de semana. Eu vou tentar me recuperar para na semana que vem estar bem de novo, para conseguir conversar com vocês direito, sem ter que ficar falando baixinho com a voz estranha. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.